Muito obrigado por comparecerem a mais uma noite aqui de estudos na nossa Semana Jurídica, comemorando o Dia do Advogado, o mês do advogado. Muito obrigado, professor Romeu, pela disponibilidade e pela coordenação da Semana Jurídica. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Marco Claus, presidente da subseção de Cabriúva, já pela terceira noite nos brindando com a sua presença. A doutora Thaisa Bergantin, nossa secretária-geral, muito obrigado. A doutora Gabriele Lima, nossa presidente da Comissão da Jovem Advocacia. E hoje também contamos com a presença da doutora Daniela Constantino Aum, que é secretária-geral da subseção de Indaiatuba, entre todos os demais presentes. Agradecer a presença do doutor Luciano pela disponibilidade, né? Professor, tema bacana aqui, esperado por todos, com certeza vai contribuir muito para enriquecer o nosso conhecimento, porque realmente nessa época da nova tecnologia, essa nova era do direito, isso vai fazer muita diferença para nós, e o senhor é um professor extremamente amigo, bacana e muito qualificado, muito obrigado. Professor, passo a palavra para o senhor, fique à vontade, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu, primeiramente, queria agradecer ao Dr. Juliano pela confiança, Dr. Romeu Bicalho, obrigado, viu, pelo convite, fiquei muito honrado. Dr. Marcos Claus, né, grande amigo aqui, você sabe que você mora no meu coração, amigão, então a gente vai estar sempre junto aí. Dr. Marco, aqui ele é um ícone, né, da advocacia aqui em Cabriúva, uma pessoa extremamente amável e companheiro. Eu gosto muito de você, viu, Marcos? E agradeço pelas palavras. Todos os participantes, eu queria, desde já, dizer que é uma honra muito grande falar para vocês, trazer um pouquinho do que a Polícia Civil faz em relação aos crimes digitais, em relação às provas eletrônicas, que a gente, para nós é comum, né? Os inquéritos policiais, de um tempo para cá, passaram a ser eletrônicos também. Então, nós estamos bem habituados com esse mundo, porque tivemos que aprender, né? Nossos policiais civis apanharam um pouquinho no começo também, assim como os advogados tiveram a dificuldade de mexer aí nos novos sistemas, né, interligados aí com os fóruns. Nós também tivemos essa dificuldade, temos até hoje, nós estamos aí aprendendo ainda cada dia, né? Ninguém aqui sabe tudo, nós precisamos aprender sempre juntos, né? Eu acho que quando a gente descobre isso, Juliano, que o professor é aquele que aprende mais do que os próprios alunos, aí eu acho que a gente está no caminho certo do ensino, né? Então, eu queria deixar assim, pessoal, vamos deixar as formalidades de lado, tá? É Luciano, podem me chamar de Luciano, e eu gostaria que todos participassem de uma conversa. Eu acho que é bem mais produtivo se a gente trocar ideias aqui sobre alguns assuntos que eu vou propor, e eu vou ajudando no que eu puder em relação aí a mostrar para vocês como que a Polícia Civil deve colher as provas digitais, e quando ela não faz isso, o advogado acaba tendo aí uma possibilidade, né, de atacar essa prova, caso ela seja ilegal. Então, a gente tem que pensar que a Polícia Civil, ela tem a responsabilidade, a Polícia Judiciária, eu já até vou falar Polícia Judiciária para poder aí abranger também a Polícia Federal, que também faz o mesmo papel, né, só numa esfera diferente, mas a Polícia Judiciária tem essa obrigação de colher as provas, mas não só colher as provas, ela tem que colher as provas de uma forma legal, né? Porque senão o nosso trabalho fica totalmente perdido e não tem por que existir autoridade policial, escrivão de polícia, investigador de polícia, para fazer um trabalho mal feito. A gente tem que fazer um trabalho bem feito. Às vezes, a gente vê, às vezes, algumas pessoas falando assim, o advogado é inimigo
é inimigo da polícia judiciária. Não, não é, né? Na verdade, eu sempre tive os advogados como aliados na minha função. Porque se o advogado chega lá na delegacia e fala, doutor, o senhor está colhendo uma prova aí, mas essa prova é ilegal por causa disso, disso, disso. Eu tenho que ouvir isso e tenho que corrigir o meu trabalho. Eu acho que isso é primordial para que a justiça seja feita. Quando a gente tem isso na ideia, né, a gente procura sempre a justiça, e às vezes a justiça é que a pessoa é inocente. A gente começa uma investigação e talvez achando que aquele suspeito, né, aquele investigado é o culpado, e ele não é, né? Então a gente precisa provar de uma forma correta tudo. Enquanto se trata de prova eletrônica, aí as coisas complicam um pouquinho, porque além da investigação tradicional que a gente tem que fazer, a gente tem que lidar também com os meios digitais, né? Que são aí os dispositivos informáticos, no caso aí um computador, um notebook, um iPad ou qualquer outro dispositivo aí que tenha capacidade de armazenar dados e de transmitir dados, né? Nós vamos trabalhar praticamente com a parte de comunicação quando nós falamos de internet, tá bom? E na internet, pessoal, o que a gente precisa ter em mente são 3 coisas. Nós temos um pilar aí da segurança da informação, que é a confiabilidade dos dados. Primeiro a confiabilidade, depois a integralidade desses dados e depois a disponibilidade. Então, quando um atacante, um hacker, um cracker ataca um dado eletrônico, ou quando nós analisamos um dado eletrônico como prova, a gente tem que pensar nesses 3 pontos. Esse dado é confiável? Tem confiabilidade? Ele é apto, né, a provar alguma coisa? Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto é integralidade. Esse dado é integral, né? Ele tem integralidade, ele tem ali, ele é verídico, a consistência dele de software ou de armazenamento, ela é verdadeira, e também a disponibilidade. Esse dado, ele estava disponível para ser uma prova? Ele estava disponível para a pessoa que lançou mão dele? Ou ela violou alguma coisa para chegar neste dado? Então, nós temos esses 3 pontos que eu gosto de destacar, que são o básico do básico, pessoal. Se você olhar em qualquer prova eletrônica, qualquer prova que foi feita dentro de um inquérito policial ou de um processo, você tem que pensar nesses 3 pilares. O advogado, se eu perceber que a integralidade do dado não está boa, não é correta, eu vou atacar aí e dizer que aquele dado não é integral, não é um dado capaz de provar alguma coisa. Ou se eu descobrir que a polícia captou, por exemplo, um áudio numa interceptação e não cumpriu, né, as regras da lei de interceptação, eu vou dizer que esse dado não estava disponível, não era para ser captado daquela forma. E aí nós vamos atacar a prova por este lado. Beleza? Feito essas considerações aí iniciais, a gente tem que lembrar que prova é aquilo que é apto para provar alguma coisa, para dizer, olha, aquilo é verdadeiro. Então, nós temos que pensar isso e capaz de convencer o julgador de algo, né? Então, nós precisamos lembrar disso. Então, o que nós vamos, assim, pensar, né? Que, primeiro, que as provas, elas não podem ser adotadas nem admitidas, né? Hoje, o nosso Código de Processo Penal, nessa última reforma que teve aí, do pacotão aí jurídico, que mudou bastante coisa no Código de Processo Penal e no penal também, as provas ilícitas foram consideradas, né, inadmissíveis dentro do processo penal. Então, isso é muito bom para nós, né? Tanto para a Polícia Civil, para a Polícia Judiciária, como para os advogados. E mais ainda para as partes que são investigadas, né? A gente nunca vai poder utilizar uma prova se ela não foi captada de uma forma correta, violando aí o artigo 157 do Código de Processo Penal,
Diz lá, né, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Então, a Polícia Judiciária conseguiu alguma prova, violou esse dispositivo, nós já temos que mostrar para o juiz que ela deve ser desconsiderada. Esse é um ponto bastante interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a Polícia Civil pega algumas provas digitais e a gente vai conversando sobre isso e a gente vai entrar já num campo mais prático. Vou mostrar aqui na prática para vocês, tá bom? A prova digital eletrônica também. A gente tem que lembrar que sempre, quando a gente for enfrentar alguma prova que foi captada, a gente tem que lembrar que as perícias, né, a análise dessa prova, ela tem que ser feita numa cópia idêntica à prova original. Então, essa perícia nunca pode ser feita diretamente na prova para não alterar o dado ou as condições dessa prova. Então, o que o perito faz quando vai fazer uma prova? Não só o perito, mas também os setores de inteligência da Polícia Civil também fazem isso. Eles têm que fazer uma cópia exata. Quando a gente fala exata, é uma cópia bit a bit, né, daquela evidência, e aí a análise vai ser feita em cima desta cópia. E a prova fica totalmente preservada, sem alteração e sem mexer nessa prova. Todas as provas eletrônicas também devem ser etiquetadas. Etiquetadas, eu digo, devem ser catalogadas no momento em que elas são colhidas. Nós vamos falar já sobre isso, sobre a busca e apreensão de provas eletrônicas, e aí a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Mas é importante esse detalhe, porque muitas vezes ocorrem erros na hora de cadastrar essa prova, de catalogar essa prova ou de etiquetar mesmo, colocar uma etiqueta nessa evidência digital e na embalagem dela, na proteção dela, na lacração dessa prova. Então, é um ponto que os advogados têm que ficar atentos, que se a gente pensar de um grosso modo, vamos imaginar uma prova que não é eletrônica, mas o sangue, né, que é colhido ali na hora de um crime de embriaguez ao volante. Se esse sangue não foi bem colhido, se ele tem alguma alteração, o frasco está vencido ou está rompido, essa prova vai se perder. Acontece a mesma coisa com as provas eletrônicas, que precisam ter uma embalagem correta, tem que ter uma etiqueta, tem que ter um lacre, a gente tem que ter um cuidado no manuseio dessa prova na hora da sua apreensão. Então, são pontos que o advogado já pode ficar atento em relação à Polícia Judiciária, né, em relação ao trabalho de quem está investigando ou captando essa prova, de alguma forma. Uma coisa bem interessante que nós precisamos ter em mente também é que todo método de colheita da prova eletrônica, ele tem que ser descrito. E isso é importante, pessoal. Muitas vezes eu já vi casos em que aparece uma prova, lá, vamos supor um áudio que foi gravado. Gravaram uma pessoa e esse áudio virou uma evidência dentro de um inquérito ou dentro de um processo. Quem captou esse áudio tem que demonstrar qual a qualidade da ferramenta que ele utilizou, que tipo de software ele usou para gravar, ou que tipo de dispositivo foi utilizado para gravar. Isso é importante para a gente ter uma prova que vale a pena. Por exemplo, nós não podemos trabalhar com um software de captação, na captação de provas eletrônicas, que seja um software pirata, né? Se o advogado provar isso, já acaba com a prova, né? Destrói aquela prova se ela for captada aí com um software que não é legalizado. Então, nós já temos que tomar cuidado com isso, né? Na hora que vai captar uma prova, saber qual tipo de software que nós estamos utilizando e demonstrar para o magistrado o método de captação dessa prova, se ele for um método de captação legal, beleza? É uma coisa bem interessante que a gente precisa
ter em mente aí. Certo. Nós vamos falar da cadeia de custódia. Eu acho que... Perdão, o uso do software na captação pode invalidar a prova. Se o software não for legalizado, vamos imaginar? Exatamente. Vamos imaginar a captação de um áudio de uma interceptação telefônica, né? Que foi redirecionado um áudio para um dispositivo do policial, e ali ele gravou esse áudio. E aí se descobre que esse software que ele gravou é um software pirata, por exemplo, um software sem licença. Isso não vai invalidar totalmente a prova. A gente pode utilizar isso como método de defesa, né? Dizer que a captação dela, o artigo que a gente citou aqui, né, o 157, que fala aí das provas ilícitas, fala justamente de forma quando elas são obtidas com violação de normas constitucionais e legais. Então, para se obter isso, a gente tem que... Quer ver uma coisa bem interessante, doutor Bicalho? A captação do WhatsApp, né? Eu acho que a gente já vai entrar logo, a gente vai aparecer dúvidas sobre o WhatsApp, sobre as provas que são captadas pelo WhatsApp. Mas vamos supor que a polícia coloque no dispositivo de telefone do alvo da investigação um software malicioso para captar a tela ali, e monitorar toda a tela do celular do seu alvo e captar. Esse software, ele não pode ser um software ilegal, ele tem que ser um software legal. Além disso, ainda tem que ter autorização judicial. Se ele não tiver autorização judicial, ou se tiver autorização judicial, mas a polícia utilizou um arquivo malicioso para captar isso, pode ser invalidada a prova. Creio que essa prova não tem valor, né? É uma interceptação ilegal. Mesmo sendo autorizada pelo juiz, ela não pode ser utilizada porque se ela usou um software aí pirata. Não é impensável isso, né? A polícia não pode trabalhar com uma ferramenta ilegal para conseguir algo legal. Do ilegal não pode sair algo legal, né? É claro que é uma opinião minha, em direito tudo é opinião, né? Tem N aí vertentes sobre isso, né? Posicionamentos, mas eu penso que não deveria ser utilizado esse tipo de procedimento, que é utilizado, tá? Em alguns departamentos aí, acabam utilizando esse artifício, porque a interceptação do WhatsApp, a interceptação pura, né, que eu gosto de falar assim, porque existem algumas interceptações que, na verdade, não são interceptações, são gravações ou são escutas telefônicas que tem um pouquinho de diferença. Mas a interceptação pura do WhatsApp, ela não é possível tecnicamente. Por quê? O WhatsApp, quando você conecta o seu WhatsApp com o meu WhatsApp, conecta com o WhatsApp do Dr. Juliano, ele cria um túnel mesmo, um túnel virtual, onde os dados passam diretamente entre o meu dispositivo e o dispositivo do Dr. Juliano. Nem o servidor do WhatsApp tem acesso a isso. E mais ainda, quando ele sai do meu dispositivo, ele já sai criptografado. Ele já sai embaralhado com uma chave de criptografia randômica que só os dois dispositivos conseguem entender. Então, se fizesse uma interceptação mesmo no fluxo de dados do WhatsApp, já vou mostrar algumas telas de interceptação, a gente vai entender melhor, a gente pegaria aí pacotes de dados inteligíveis que não ia dar para entender nada devido à criptografia empregada. O que se faz aí não é bem uma interceptação. Eles pegam o conteúdo da comunicação de um WhatsApp, né? Eu pego lá o telefone do Dr. Juliano, faço uma avaliação do celular do Dr. Juliano, e aí vejo lá a conversa do Dr. Juliano com o Dr. Romeu Bicalho. Isso não é interceptação. Isso é coleta de prova de comunicação que também exige aí autorização judicial.
Então, essa prática do policial militar, por exemplo, do guarda municipal, do policial de rua, né, que faz aí, ou até mesmo o policial civil que está fazendo uma diligência, mexer, fuçar, pegar o celular, já chegar lá, ó, doutor, tá aqui, ó, já vi todas as conversas do WhatsApp dele, isso é ilegal, isso não pode prosperar e não deve ser considerado nem mesmo para o inquérito policial, não deve ser nem juntado, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Mas é isso, pessoal. A gente tem que pensar sempre que colher um material, uma prova, que pode levar a pessoa a uma condenação, é uma responsabilidade, e a gente não pode fazer isso de forma amadora, né? Nós temos que ser profissionais aí na coleta das provas. Bom, quando a gente fala de coleta de provas, até um tempo atrás, até essa reforma última aí do Código de Processo Penal, nós sabíamos que existia a tal cadeia de custódia. Sabíamos que existia uma portaria do Ministério da Justiça que falava sobre a cadeia de custódia, que trazia lá todos os passos que a gente precisava seguir para essa cadeia de custódia, mas ela não era uma coisa muito aplicada, né, pelas polícias. Muitos policiais nem sabiam que existia essa portaria aí do Ministério da Justiça. Aí veio a reforma do Código de Processo Penal, né, essa meia reforma que foi feita, e entrou aí o artigo 158A e B, falando sobre a cadeia de custódia. E ele dá algumas etapas nessa cadeia de custódia. Eu gostaria de falar pausadamente sobre algumas delas, mas para que a gente possa dialogar sobre elas. Então, a primeira coisa que ela fala é que a cadeia de custódia começa com o reconhecimento, que é o ato da pessoa que está lá fazendo a investigação reconhecer um elemento eletrônico como prova, né? A gente precisa, então, entender que essa pessoa tem algum conhecimento e ela vai identificar aquele elemento ali, né, de prova eletrônica como uma prova que deve ser considerada. Então, seria o reconhecimento. Depois vem o isolamento, né? Aqui diz que o Código de Processo Penal diz que quem primeiro chega ao local, em todos os crimes que deixam evidência, existe a necessidade de perícia, e quem chega no local onde existem evidências, crimes que deixam evidências, a pessoa deve fazer o isolamento do local, né? Que é a preservação do local. Então, quem faz essa preservação? O policial de primeira resposta, né? Que é aquele que chega no local, ele já é obrigado a fazer. E, geralmente, é a polícia militar ou a guarda municipal que faz aí o policiamento de rua. Eles acabam chegando primeiro no local do delito e ele acaba fazendo esse isolamento, né? Esse isolamento hoje tem que ser bem rigoroso. Existe até no Código de Processo Penal uma proibição, uma recomendação, que nada mais é que uma proibição, de que até a autoridade policial deve evitar entrar na cena do crime até que os peritos criminais cheguem no local, né? Nós não podemos invadir. Então, já passa a gente ter aí um pequeno lampejo aí de sorte, caso haja a violação do isolamento da prova. Então, a gente já, como advogado, eu pensaria assim, poxa, será que essa prova foi bem isolada, foi bem preservada até a chegada dos peritos? Se a gente perceber que não, já podemos alegar alguma coisa aí de irregularidade em relação à prova. Depois vem a fixação, né? A fase da fixação. Quando você pega aquele elemento eletrônico e diz, olha, descreve aquele elemento. Não, eu encontrei um vídeo pornográfico infantil na pasta tal, no diretório tal do computador do meu alvo. Então, eu faço aí a fixação, né? O detalhamento do vestígio. Isso é bem importante também. Depois vem a coleta. Aí, a coleta, nós entramos no campo que eu gostaria de falar um pouquinho sobre a busca e a apreensão da prova eletrônica.
A pessoa, quando entra numa casa para fazer a busca e apreensão de um objeto qualquer, ele tem que estar munido lá com o mandado de busca, ou com autorização do morador, né, dependendo da situação. Mas quando a gente fala de dispositivos eletrônicos, provas digitais, nós temos que tomar alguns cuidados. E eu sempre gosto de falar para meus alunos que uma das coisas que diferencia o bom profissional, o que trabalha de forma profissional, e o amador, é justamente a falta de planejamento nas suas ações. O profissional, ele não vai fazer algo sem planejamento. Então, a busca e apreensão domiciliar de um dispositivo eletrônico passa primeiro pelo planejamento. Então, quem vai fazer essa busca tem que ser alguém que tem autoridade para deliberar sobre o local, né? No caso, aqui no Brasil, a autoridade policial. Ele vai estabelecer dentro da sua equipe quem é que tem as capacidades para cada tarefa que vai ser feita ali. E é feito um levantamento desse local, dessa casa, dessa residência, para que a ação seja mais eficaz, né? A gente hoje tem vários recursos, Google Maps, câmeras digitais de alta resolução, que a gente pode fazer uma filmagem da casa, fazer uma avaliação prévia dessa residência, para não acontecer nada, para não ser a equipe não ser surpreendida nesse local. Aí, depois que você estabeleceu quais elementos, quem são as pessoas e o que elas vão fazer lá na cena, né, na cena do delito, ou onde estão os dispositivos, ou a prova eletrônica, a gente vai partir para o local. No local, a gente, quando fala de prova eletrônica, a gente tem que tomar uma atitude que é bem importante, que é tirar as pessoas de perto do dispositivo eletrônico. Então, a primeira coisa que a gente faz numa cena dessa é isolar realmente a prova, tirando as pessoas, porque é a tendência natural da pessoa. É igual quando a sua mulher vai pegar o seu celular, né? Vai pegar o seu celular, está destravado, a sua tendência é ir lá e tentar pagar alguma coisa. Aquele que está devendo, né? Quem está devendo alguma coisa. Vai lá tentar pagar. Então, o criminoso também faz isso. Quando ele vê que ele vai... Às vezes, ele está tentando apagar, às vezes, até uma outra situação, que não é nem o crime que ele cometeu. Ele vai tentar apagar, vai tentar colocar o dedo lá no dispositivo e apagar as provas. Então, a gente já isola essa pessoa, e aí vem duas situações. E as pessoas me perguntam muito, doutor, eu devo desligar o computador quando chego na cena do crime? Eu devo não ligar e levar o perito junto? O que eu faço quando me deparo com uma prova eletrônica num computador, numa busca e apreensão, ou num local? Eu estou falando tudo isso, pessoal, mas eu quero que os senhores que são advogados pensem com cabeça de advogado em tudo que eu estou falando, né? Eu estou falando como policial, mas é interessante para que o advogado saiba como deve ser o correto, e para quando estiver diante de algo que não foi correto, ele ter argumentos perante o magistrado para invalidar aquilo que a gente vê como ilegal, né? Então, o que deve fazer? Primeiro é assim, o que a polícia tem que pensar assim: eu quero prender em flagrante o indivíduo que está na casa. É uma pedofilia, é um crime de pedofilia, e eu preciso fazer um flagrante nele. Para fazer um flagrante de pedofilia, eu tenho que comprovar que dentro daquele dispositivo que está na casa dele, que ele está com ele, tem algo de pedofilia. Não é possível fazer um flagrante na pessoa, como eu já vi acontecer, sem comprovação nenhuma da existência de pelo menos uma foto ou um vídeo entre criança e adolescente praticando sexo ou em situação sexualista. A gente precisa ter essa prova. Então, o que a autoridade, as pessoas que estão fazendo a busca, devem fazer? Neste caso, não precisa desligar o notebook, o computador que está ligado. A gente isola a cena, leva uma pessoa que tem conhecimento, que pode ser o perito, se o perito puder ir no local melhor, se não for um policial mesmo, ele vai fazer a checagem no computador, nas pastas mais visíveis, aquela prova mais latente ali,
vai fazer um relatório, na hora ali já vai fazer um auto de constatação de prova eletrônica, dizendo, olha, aos tantos dias, na presença da autoridade policial, foi localizado na pasta tal, um vídeo com o nome lá, Luluzinha, qualquer coisa, e que esse vídeo se tratava de um vídeo de pornografia infantil, tal, pode fotografar e filmar a tela desse dispositivo, que é bem interessante, como prova, e faz esse lançamento tudo num documento com testemunha. Eu acho que isso é o correto a se fazer. Caso a autoridade policial não tenha interesse num flagrante, né, em outras situações, e sim só fazer prova dentro de um inquérito policial, eu acho que o mais correto, não tenho certeza, que o mais correto é você desligar o dispositivo da tomada. Você puxa da tomada, vai perder algumas coisas ali que estão na memória mais volátil do dispositivo, mas o bom, né, a quantidade maior de provas vai ficar preservada. A gente tira isso da tomada e vai levar isso para o perito, né, fazer a requisição e levar para o perito. Essa é a condução normal e legal que nós temos que fazer. Tá bom, pessoal? Mas eu queria escutar um pouco vocês. Estão muito calados aí, daqui a pouco está todo mundo dormindo, está friozinho. O que vocês pensam aí como advogados, se já tiveram algum problema ou se já passaram por alguma situação em que essa prova foi buscada de forma irregular dentro de uma residência? Gostaria de escutar aí para a gente poder enriquecer mais aí esse ponto, que é um ponto bem importante para a gente hoje, eu acredito. Doutor Luciano, eu verifiquei que a doutora Andréa, aqui de Salto Dias Ferreira, levantou a mão. Doutora Andréa, alguma questão? Oi, doutora Andréa. Pois não, doutora Andréa. Acho que ela está com alguma dificuldade de conexão. Hoje a internet está terrível. Aham. Saiu. Não estou ouvindo ela, realmente. Luciano, eu tenho, enquanto a Andréa vai se conectando ali, presidente, posso fazer uma pergunta aqui? Fica à vontade. Tá, vamos lá, ó. Eu e Juliano lá, Juliano, essa citação que o Luciano fez assim é só figurativa, só para exemplificar, viu? Eu sei que você não faz, eu também não faço. A mulher, nossa esposa pediu o celular, a gente dá, pode levar, sem problema, Luciano. Ó, não, né? Mas no caso de uma batida policial, o policial pede o celular, né? Se o cidadão entrega o celular espontaneamente, né? O policial... Espontaneamente é uma coisa... Hein, doutor? Espontaneamente é uma coisa que a gente precisa ver, né? Porque você é rodeado com 5 pessoas armadas e grandes em volta de você, nós precisamos ver se espontaneamente, mas vamos supor que seja espontaneamente mesmo. O que o senhor gostaria de concluir? Não, isso mesmo. Justamente por causa desse espontâneo, porque realmente um policial chega armado, me dá o seu celular. O Klaus vai ter coragem de falar, não dou, eu sei dos meus direitos, tudo bem. Mas eu, mesmo sendo advogado, né, e não militante na área criminal, olha, não sei não. O Chico também aqui talvez tivesse coragem de peitar, não vou entregar, mas não sei se a maioria teria. Qual é a licitude dessa análise daquela prova colhida naquele momento, nessa circunstância? Então, eu tenho lido ali, eu escutei até um podcast um dia desse, de uns colegas advogados, quando eu falo colegas, falando sobre isso, e existem vertentes dos tribunais, né, diferentes aí, mas a predominante é que realmente essa livre vontade do abordado aí, ela não pode ser considerada, né? Não pode ser considerada como uma autorização, porque no meio da rua fica complicado você autorizar alguma coisa, né? Existe uma pressão, o colega escreveu aqui, né? Livre e espontânea pressão. Existe realmente uma pressão do Estado na hora que aborda a pessoa, que é normal, né? Que é normal da abordagem.
E isso pode violar realmente a vontade da pessoa de apresentar alguma prova. Isso é inevitável, né? Eu tenho muito cuidado com isso, quando eu estou à frente de um plantão. Chega lá, eu tomo cuidado de não violar o direito da pessoa. Chamo a pessoa, explico para ela que ela tem que autorizar, se ela quiser autorizar. Se ela não quiser autorizar, ela tem direito constitucional de não autorizar. E se ela falar que quer autorizar, nós fazemos um termo, né, com testemunha de que ela está autorizando aí olhar o celular dela, alguma coisa desse tipo, tá? Eu tenho tomado cuidado com isso. E o que acontece? A autoridade policial, o delegado, o policial, ele pode visualizar algumas coisas dentro do celular sem violar a lei. Ele pode visualizar, por exemplo, a agenda telefônica, né? O nome das pessoas que estão naquela agenda telefônica. Ele pode olhar isso. Ele não pode violar, ele não pode olhar, ele não pode violar mesmo as comunicações, transmissão de dados de comunicação que estejam armazenados no dispositivo. Aí ele precisa de autorização judicial. E sabe, doutor Bicalho, que hoje, se você manda um celular para perícia, eles exigem lá na perícia a autorização judicial, viu? Muitas vezes, já aconteceu comigo de mandar com a autorização da pessoa e voltar o perito falando que só faria se tivesse autorização judicial. Então, os próprios peritos já estão preocupados com essa legalidade aí da violação das provas que estão no dispositivo de telefone. Doutor Klaus? Pois não, doutor? Doutor Klaus levantou a mão, mas está com o microfone desligado. Isso. Vamos imaginar um crime de tráfico. Habilitou. Tá. Onde nesse crime de tráfico foi feita uma abordagem, o advogado chega na fase, é contratado numa fase de alegações finais, ok? Antes da sentença. E daí chega as mãos do advogado. Sim. De que? Na audiência de instrução. Pode repetir, não entendi. Na audiência de instrução, o vulgo traficante negou que foi franqueada a entrada, né? Porque a polícia sempre coloca, não estou questionando aí se é a idoneidade da polícia ou não, mas digamos não, vamos lá. Colocou que foi franqueado da entrada, tá? Aí chegou um vídeo apresentado pela família, onde no vídeo aparece todos os policiais desta polícia especializada pulando o muro e adentrando na casa do vulgo traficante, tá? Aí, como advogado, você pede perícia daquele vídeo. E a perícia... Outra imagem não tem argumento, né, doutor? Oi? Eu não entendi. Contra uma imagem, não há argumento. Então, mas você, como... Você tem um vídeo... Sim, por cautela, você pede uma perícia, e a perícia diz que aquele vídeo é da casa do suposto traficante e que ocorreu naquela data e tudo mais, certo? E você pede que tenha uma nova oitiva para ouvir aqueles policiais novamente, porque quando da audiência de instrução, eles falaram todos que foi franqueada a entrada, certo? E o magistrado não acata isso aí, tá? Então, lógico que vai para grau de recurso e por aí fora, né? Mas para você ver até onde chega, né, na prática, é uma coisa, na teoria, no meu pensamento, não estou aqui induzindo ninguém, né? Sim. Onde pode chegar a situação. Eu concordo com o senhor, doutor. Sabe o que eu vejo, doutor Marco? Eu acho assim que hoje, no Brasil, em nome de se fazer segurança pública, né, em nome de se combater o crime, que deu um avanço aí nos últimos tempos,
até o judiciário parece que está mais maleável com as coisas ilegais, né, cometidas pela polícia. A verdade é essa. A gente não pode ser inocente e falar, não, a polícia faz tudo certo sempre. Não, claro que não, né? E é próprio da nossa tarefa, às vezes, extrapolar um pouco. É normal, mas, veja bem, em nome de se manter a segurança pública, a gente não pode admitir que haja violação dos direitos constitucionais de alguém, por mais que ele seja traficante. É uma opinião minha, claro. Tem delegado que quer bater em mim, né, se eu falar. Mas é a minha opinião. Acho que o direito, a gente como autoridade policial e como um bom policial, a gente tem que defender os direitos constitucionais, seja de quem for. Não interessa. Os direitos constitucionais não são só das pessoas cheirosas, né? São das pessoas também que têm poucos recursos. Então, nós temos que defender. Não estou sendo demagogo, porque eu nunca validei esse tipo de coisa, sabe? Não acho que isso aí colabora para a justiça do país de uma forma mais ampla. Tá, tudo bem, aquele traficante vai ser preso naquele momento ali, com essa violação que o doutor Marcos falou, mas para o aparato jurídico do Brasil, né, do país, é péssimo, né? Isso é um retrocesso para nós, né? E um desrespeito também com os advogados e com a justiça de uma forma geral. Eu acho que se existe uma prova pericial mostrando que houve uma invasão na casa sem autorização, em horário inadequado, isso é uma violação do direito constitucional da pessoa. Querendo ou não, né? Isso devia ser anulado. Talvez o tribunal, que é um tribunal, o tribunal, acho que já não tem tanta pressão direta, né? Direta, assim, da sociedade, pode ser que o tribunal reveja isso aí, doutor Marcos. É isso aí, é o que eu penso. O doutor Flávio, muito obrigado. posso dar licença para ler a pergunta do doutor Flávio Stabel, é isso, doutor Flávio? Perfeito. Boa noite, doutor Luciano. Na busca e apreensão ocorrida no computador do escritório do advogado, deve ser, né? O mandado deve descrever de forma específica quanto à sua limitação na busca do computador do advogado ou escritório, como é feito para não haver uma devassa dos arquivos pertencentes aos clientes do advogado. Doutor, a resposta é sim, deve ser inclusive, o pedido para o juiz, o delegado já deve falar especificamente o que ele quer buscar, que tipo de dispositivo que ele quer buscar, e já pedir autorização caso necessite ali ver alguma coisa. Não pode haver devassa em todo o dispositivo. Eu acho que tem que ser uma coisa específica. Tá? Fora isso, pode considerar sim uma prova ilícita, prova ilegal. Na minha opinião, se eu fosse fazer um pedido para um escritório de advogado, eu pediria já especificamente, olha, esse advogado, ele está cometendo pedofilia. Então, eu quero verificar nas pastas e nos arquivos dele se há arquivos de pedofilia, e especificar, conforme o estatuto, né, o ECA, o que é pedofilia, já usava lá o dispositivo ECA, dizendo que lá simulação de sexual entre criança e adolescente, tal, e pedir especificamente, tá bom? Creio que não pode ser genérico não, doutor. Eu creio que seria isso. Eu que agradeço. A doutora André aqui, ó, que agora está presente, é nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, gostaria de conversar com o senhor. Ô, doutora, tudo bem? Tudo ótimo, parabéns. É muito bom quando a gente tem um delegado que coloca a Constituição à frente. Então, isso é muito bacana no sentido de se operar o direito da forma com que ele tem que ser realizado, né? Então, primeiro, parabéns. E eu tenho uma questão prática a respeito dessa questão da situação da cadeia das provas, porque o senhor acabou de colocar um ponto que é muito relevante, que é a questão do pedido, né, do fundamento dele ser fundamentado e bastante objetivo.
E aí, na sequência, a decisão também ela tem que vir nessa seara, porque senão ela é violadora dos princípios aí da ampla defesa, do contraditório, mas na prática a gente verifica duas leituras a respeito dessa situação, em relação ao acesso do advogado a essa cadeia de provas, né? Há uma dificuldade não rara em que o acesso só se dê depois da colheita da prova. E a gente sabe que a jurisprudência ela oscila bastante em relação a isso, até porque a gente tem bastante questões práticas e operacionais. Mas eu gostaria de ouvir do senhor qual o momento que o senhor avalia que o acesso ele é de fato inquestionável, né, nessa questão da cadeia das provas, iniciando do pedido até a sua efetiva colheita. Perfeito. Ótima pergunta, doutora. Obrigado pela pergunta. Veja bem, é próprio, penso assim, doutor André, é próprio da polícia judiciária, da investigativa, ter um pequeno espaço para poder trabalhar e captar as provas. Porque se a polícia judiciária abrisse como se fosse uma ampla defesa desde o início, ficaria talvez impossível captar alguns tipos de prova. Tanto é verdade que na lei de interceptações telefônicas, quando é feita a interceptação telefônica, a gente fala ter o direito lá deferido, só no final é aberto para os advogados terem acesso a todo o conteúdo da interceptação. Vai ter acesso a todo o conteúdo, mas não naquele momento em que está sendo captado esses áudios, porque é claro que isso pode atrapalhar aquele tipo, até porque é uma medida cautelar, não poderia atrapalhar esse tipo de investigação. Então, a resposta é sim. Creio que não todos os procedimentos de investigação podem ser negados à defesa no início, mas alguns são necessários, como as medidas cautelares, por exemplo, aí a captação de áudios numa interceptação telefônica, porque senão ficaria totalmente inócuo, né? O trabalho como que você vai fazer uma interceptação num telefone se o advogado do alvo sabe que está sendo interceptado desde o início, ele vai, até por uma questão de obrigação com o seu cliente, ele vai informar que está tendo uma interceptação e, claro, que vai interromper totalmente os áudios. Então, pela característica do meio de prova, né, da busca dessa prova, eu creio que em alguns momentos esse direito da ampla defesa, esse direito de ter acesso a toda a cadeia de custódia possa ficar um pouquinho para frente, sem nenhuma ilegalidade. Isso eu acho que é já posicionamento meio já pacífico. Mas, claro, que em outros momentos, eu acho que o advogado tem que ter acesso a tudo, desde o início. Então, tem certos tipos de prova que a gente não pode negar para o advogado só porque ele é advogado. Isso não pode, isso é uma ilegalidade, fere aí, né, os princípios, as atribuições que o advogado tem por lei federal. Então, acho que é um pouco mais complicado quando a gente... Eu falo que isso é um pouco de... Sabe o que é, doutor André? É que algumas autoridades, na verdade, têm alguma insegurança. Isso eu estou falando de qualquer autoridade, pessoal. Até a gente, como pai e mãe, que é autoridade em casa, quando a gente se sente inseguro, a gente tem a tendência de ser mais restritivo na liberdade em relação a alguma outra pessoa. Então, uma autoridade, eu vou falar, por exemplo, um juiz, que é um pouco inseguro, a tendência dele é ser mais grosseiro, ser mais impeditivo de acesso por parte do advogado, ou por parte de um delegado, de qualquer outro operador do direito. Também, quando a gente pega uma autoridade policial que ela é mais insegura nas suas decisões, ela também tem medo e ela acaba agindo de uma forma assim, né? Não vou deixar o doutor André ter acesso a essas provas, porque isso é insegurança. Se o delegado de polícia faz a prova de uma forma correta, eu mesmo, daqui, doutora, o senhor não quer levar cópia integral para a senhora?
Quantas vezes eu já fiz? Eu acho que o doutor Juliano já deve ter passado isso comigo na delegacia, provavelmente, né, doutor? O doutor, o senhor não quer uma cópia integral? Eu mando por e-mail para o senhor. Não há nenhum problema nisso. Eu acho que não vejo nenhum problema nisso. O advogado tem que ter acesso às provas. Eu já deixei de cometer injustiças num plantão, sem saber que estava cometendo, claro, por ação de colegas advogados, inclusive em Salto, né? O colega chegou na hora, estava lá prestes a fazer um flagrante na pessoa, e o advogado teve todo o acesso. Falei, não, está todo aqui, doutor. Falou, pergunta para o cara que hora que a droga foi encontrada e que hora que ele está apresentando. O cara está apresentando a droga às 7 horas da noite, a droga tinha sido encontrada 6 horas da manhã com o cara, e a polícia pôs essa droga no carro e ficou rodando atrás do alvo. Aí não fiz o flagrante. Então, acho que o advogado, ele é um instrumento que ajuda a polícia civil a buscar a prova de uma forma legal. Isso é um pensamento meu, tá? Creio que muitos delegados mais atuais, né, que estão mais atualizados, eles também já pensam dessa forma. O advogado não é um inimigo, o advogado é um amigo que nos ajuda a colher essa prova de uma forma. E aí, a senhora não concorda, doutor André, que a senhora participando da diligência, eu deixei a senhora, e a diligência provar que o cliente da senhora fez aquilo, fica até mais difícil para o advogado defender esse cliente, porque a senhora participou e viu que estava tudo sendo feito de uma forma transparente. Então, eu creio que tem esses dois momentos. A gente não deve impedir, mas tem certas diligências que não pode ser disponibilizado para a defesa de imediato, porque a própria essência dessa diligência pede esse sigilo, né? Eu acredito que essa é a resposta mais correta. Espero ter respondido a pergunta da senhora, doutora. O doutor Lívio, né, nosso amigo lá Respondeu muito bem. Obrigado. O nosso amigo lá da Itália, né? Ele está dizendo, boa noite, doutor Luciano. Além de ser inutilizável no processo, o uso de ferramentas não regulares levantaria a ideia de que é uma prova frágil, levantando questões sobre modificabilidade da prova? Sim, doutor, creio que sim, né? É o que nós estávamos conversando com o doutor Romeu Bicalho, né, sobre a velha prova lá, por exemplo, dos prints da tela do WhatsApp, né? É mais ou menos isso, doutor Lívio. Sim, eu acho que a fragilidade da prova fica bastante evidente quando a gente utiliza uma ferramenta irregular, e o próprio meio, né, de captação dessa prova já pode ser descartado. É uma prova que não deve ser levada em consideração. Tem casos assim que a gente vê de gravações feitas ilegais, colocou um gravador lá, gravou a pessoa, fez uma interceptação de ambiente, né, e sem autorização judicial. É uma prova que nem deve ser periciada, nem deve ser levada em consideração, por ser ilegal. Tá bom? Doutor Bicalho, o senhor tinha falado antes da gente começar a palestra sobre essa questão da prova, né, do WhatsApp, da tela, né, do print da tela. Então, isso que o senhor tinha falado mesmo? Isso, é justamente essa questão do print, né? Eu junto hoje, por exemplo, você pode colocar o print da tela, colar na petição, como prova. Isso tanto na área penal quanto na área civil. Vamos imaginar, Luciano, que a parte contrária fala, não, olha, isso aí não foi mensagem enviada pelo meu colega, né, pelo meu cliente. Hoje, em nível de peritagem, é possível demonstrar, dado que foi apagado do celular daquele que supostamente emitiu a mensagem, é possível demonstrar que essa mensagem saiu do celular da pessoa, da outra pessoa, ou se ela apagou, não é possível fazer isso? O mesmo com o e-mail, é possível, né? Demonstrar, sim. Depois nega que mandou. Será que eu consigo pelo túnel que você falou, sim, né? Dá para... Na verdade, o nosso dispositivo, né, ele nada mais é do que um computador hoje, né? Então, o que acontece? Quando você fala, além do backup, que tem o WhatsApp, né, se todos aqui sabem, a gente tem que configurar no nosso WhatsApp o backup, né, a quantidade de vezes que o backup faz por semana, por mês, a gente é possível configurar, e às vezes a pessoa não sabe,
e esse backup está configurado, então ela apaga as mensagens, mas no backup, lá na nuvem, está gravado isso. Então, é possível a polícia recuperar esse backup. Fora isso, nós temos ferramentas hoje periciais que são capazes de recuperar os dados que estão armazenados na memória do celular, mesmo que foi apagado. O que acontece é que funciona assim, doutor. Eu vou tentar, é mais técnico, mas vou tentar para a gente entender. Vamos falar, é a mesma coisa do computador e do celular, tá? Então, quando nós temos um arquivo digital no nosso dispositivo, ele fica registrado no nosso HD. E no nosso HD, nós temos pequenas partículas, e são bem pequenininhas, e aonde cada um é chamado de cluster. Cada cluster ali vai um pequeno, um dígito pequeno, que, juntando tudo, faz aquele arquivo existir. Tá? O que acontece é que, muitas vezes, a gente, quando grava um outro arquivo no nosso dispositivo, pode acontecer de ele ocupar o espaço daquele primeiro arquivo. Então, ele vai apagar aquele primeiro arquivo e vai ocupar os clusters daquele arquivo anterior. E acabou, nós não conseguimos recuperar mais. Mas, muitas vezes, se é comum, esse segundo arquivo, o terceiro, o décimo, que for gravado posteriormente, ele, às vezes, ele capta só alguns clusters do outro arquivo anterior. E aí é possível a gente recuperar parte desse arquivo eletrônico digital que ficou armazenado. Então, por exemplo, se fosse uma imagem, né, uma foto, quando ela é recuperada, ela vem pixelizada pela metade, ou por um terço dessa foto, mas é possível a gente ver ainda a imagem, entendeu? Quando a gente recupera. Então, é possível recuperar sim. A resposta do senhor é sim, mas, às vezes, pode acontecer de ter vários armazenamentos e pode ter apagado isso ao longo do tempo. Qual que é a única forma que não... Isso aí todo mundo quer saber. Como que ninguém vai descobrir o que eu tenho no meu celular? A única forma de não descobrir nunca é a destruição física do seu celular. Aí fica complicado. Não há ferramenta no mundo que vai conseguir recuperar um negócio triturado, colocado na churrasqueira, totalmente apagado, entendeu? Aí já fica mais complicado. Então, os bandidos hoje fazem isso. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Quando vê a polícia chegando na casa, a primeira coisa que ele faz é marretar o celular, tentar jogar no micro-ondas, na água, tentar destruir, porque fisicamente fica complicado recuperar os dados de um dispositivo danificado. Só para responder aqui, né, o doutor Gilmar, ele falou assim, né, Gilmar, você falou assim, quando houver diligência, não será aberto, correto? Eu acho que você estava falando em relação àquela resposta que eu dei para a doutora Andréia, né, sobre diligência, por exemplo, da interceptação telefônica. Sim, Gilmar, na interceptação, por ser uma medida cautelar, enquanto essa medida está sendo aplicada, sendo realizada, realmente não é aberto para a defesa acesso a essa interceptação, tá bom? Isso está na lei, né? Isso já é uma coisa legal. Perfeito, Luciano. Doutora Gleice. A doutora Ana Cláudia, né? Dona Ana Cláudia está na frente, né, Ana? Tudo bem, Ana? Boa noite. É uma satisfação estar aqui participando, né, dessa palestra tão importante. Parabéns ao doutor Luciano Paiva pela explanação. Parabenizo a OAB, né, na pessoa do seu presidente, doutor Juliano Hipólito, professor Romeu Bicalho também pela organização. E parabenizo a todos os advogados, né, pelo Dia dos Advogados, por desempenhar essa profissão tão nobre. Eu sou juíza do trabalho aqui em Bauru, e esse tema despertou meu interesse, que os juízes do trabalho fizeram recentemente um curso sobre provas digitais, e para mim é um mundo, assim, totalmente novo, essa parte técnica, né, e pretendo me aprofundar no tema, que nós estamos descobrindo várias possibilidades aí de comprovação de fatos que anteriormente a prova era muito difícil, né, principalmente a prova de geolocalização, os metadados das provas digitais,
já consegui acordo num processo que o trabalhador tinha se afastado por licença médica e, no fim, fez postagens, né, da praia com os amigos. Aí foi dispensado por justa causa, né? E aí chegou na audiência, queriam provar por testemunhas, o reclamante queria provar que ele não estava na praia naquele dia, e a empresa queria provar que ele estava. Eu falei assim, como é que vai provar com testemunhas, né? E eu falei assim, eu vou pedir a foto, assim, tinha uma proposta de acordo, né? Eu falei, doutor, converse com o seu cliente, porque nós podemos apurar exatamente, né, o dia, a hora e o local, né, que foi tirada essa foto, e até o aparelho que tirou a foto, né? Sim. E, no fim, eles entraram num acordo. Então, questão de geolocalização também, né, as antenas das operadoras de celular, estação rádio base, já oficiei as operadoras para pedir o mapeamento, para apurar até questão de vínculo trabalhista. Isso é muito importante, né, para nós, operadores de direito, tanto para os advogados quanto para os juízes, se aprofundar nesse tema para a gente poder chegar à verdade, né, verdade dos fatos. E essa questão do print de tela é o que mais vem para os autos, né, que nós temos aí como meio de prova, e se não for impugnado, né, resta incontroverso, mas se for impugnado, nós temos esse problema. Outro dia, eu tive um caso interessante, que a pessoa exportou, né, a conversa do WhatsApp e reproduziu nos autos, mas foi impugnado pela parte contrária, e justamente o representante da empresa fazia parte desse grupo de WhatsApp. Aí eu perguntei para ele, né, se ele fazia parte, falou que sim, ele estava com o celular lá, aí na audiência eu já pedi para ele exportar a conversa e enviar por meio da vara para a gente confrontar o teor, né, para ver se realmente era aquela conversa. E você fez isso na hora, doutora? Nós estamos com um grupo de estudo aí sobre esse tema e algumas experiências, né, que os colegas vêm compartilhando. Bacana. Então, assim, para a gente confrontar mesmo, mas a ideia realmente é buscar uma composição pacífica aí do conflito, né? Mas se isso não for possível, a gente tem que apurar realmente a verdade, né? Doutor Luciano, uma coisa que eu achei muito interessante para preservar a questão da prova, esses sites online de prestação de serviços online para apurar a autenticidade, a integridade, a exemplo do Verifact, porque é um programa que ele grava a tela, né, do computador e ele vai autenticando, né, tudo que é gravado naquela hora. Eu achei muito interessante esse e outros sites, né, do mesmo estilo. É uma forma de preservar a prova, né? Reproduzir nos autos, assim, de nós revermos tudo que aconteceu. Por exemplo, alguém está sendo difamado nas redes sociais naquele momento, e a gente sabe que a pessoa tira a postagem, né, de uma hora para outra, e se isso for gravado, é um ótimo meio de prova, no meu entendimento. O que será, Sim, doutora. Eu acho sim, e o que eu sempre falo para os meus alunos, né, o pessoal vem com aqueles prints da tela, igual a senhora falou, e a gente não deve aceitar muito isso na polícia, por exemplo. A gente tem que fazer o quê? Nós mesmos temos que colher essa prova. Eu acho que é o papel da Polícia Judiciária, ou no caso aí, que a senhora trabalha com trabalhista, né, a pessoa que vai querer provar, ela tem que fazer uma ata notorial, ou fazer alguma coisa assim, mais oficial, e fazer isso de uma forma correta. Geralmente a gente tem o quê? Aqueles prints do Facebook. Geralmente é isso, né? Vem o print do Facebook e não vem nem o endereço lá do browser de navegação em cima. Então, o policial, ele tem que fazer essa captação, ele tem que fazer o print de uma forma correta, né? Fazer um relatório, né, da busca dessa prova eletrônica para dar mais confiabilidade aí na busca da prova. Eu achei muito interessante a senhora falar da geolocalização.
realmente muita gente cai com isso, né? Esquece que quando você tira uma foto, principalmente o iPhone, ele registra tudo, né? Toda a localização, até latitude e longitude, inclusive, onde a pessoa está, né? E as antenas web, eu vou mostrar aqui, eu até peço licença, doutor Romeu, para fazer, compartilhar minha tela, vou mostrar aqui para a senhora até, mais ou menos, como funciona a localização de um telefone celular numa antena. Eu acho que é interessante para a gente dar uma olhadinha. Espera só um pouquinho, vou aqui compartilhar a tela com vocês. Doutor, eu acho que eu vou precisar da sua ajuda. Vamos lá, fale. Porque eu preciso compartilhar, na verdade, uma apresentação em PowerPoint. E aqui o senhor eu nunca usei esse programa específico. Se o senhor puder só me auxiliar. Eu jogo aqui? Você abre o PowerPoint, tá? E aí, apresentar a janela que apareceu o PowerPoint na PowerPoint. Veja aí. Primeiro você abre o PowerPoint. Já abri. Legal. E aí, depois, fecha a apresentação de novo. Fecha, né? Fecha. Parar. Isso, parar. Beleza. Perfeito. Agora sim, vai lá. Apresentação, uma janela. Daí, a janela que estiver o PowerPoint, você clica. Eu vou fazer o seguinte. É que estou com uma outra janela aberta. Eu vou fechar para não confundir. Peraí, eu vou fechar. Aí fiquei só com uma janela. Entendi. Legal. Acho que agora vai dar certo, né? Vai. Sim, beleza. Muito bom. Ficou nela, ficou azulzinho, exibido. Isso, agora já acho que vocês já estão vendo aí, né? Ainda não. Tá vindo. Beleza? Beleza. Só para a gente falar rapidinho sobre interceptação telefônica, que eu acho que é uma coisa de prova que é bem interessante para nós todos, para os juízes, para os advogados e delegados, a gente entender um pouquinho como funciona a interceptação. Então, quando eu falei que a interceptação deve ser pura, né? A interceptação pura é aquela em que o agente, no caso aí, coloquei o agente 86, né? Os mais velhinhos vão lembrar desse personagem. Ele está ali fazendo o quê? Ele está entrando no meio da comunicação entre dois interlocutores que não sabem da existência desse terceiro. Então, a interceptação, pela nossa lei de interceptação, é isso. Você captar os dados, o fluxo de dados ou o áudio de uma conversa entre dois interlocutores que não saibam da existência desse terceiro. Depois nós temos a escuta telefônica. A escuta é um pouquinho diferente, né? O agente está escutando a conversa, mas ele está autorizado por um dos interlocutores a escutar essa conversa. Também, dependendo da situação, precisa de autorização judicial, né? Mas existem alguns julgados que entendem que não precisa quando esse interlocutor está sofrendo algum tipo de ameaça ou que está fazendo aí, está sendo alvo de algum crime. Luciano, no PowerPoint, você pode ir lá sem mexer em nada na tela e ir lá no PowerPoint e ir mudando os slides, viu? Na própria tela em que eu estou conversando. No PowerPoint, mas você pode ir lá. Você está vendo a mudança aí? Isso, vai lá, clica. A mudança você está vendo agora? Não, ainda está na primeira. Você pode ir lá na sua tela do PowerPoint, pode abaixar. Isso, agora mudou. Isso, olha lá. Perfeito. Você pode ir mexendo aqui que para a gente não vai aparecer os slides pulando. Então, eu estou mudando aqui, mas não estava aparecendo para vocês, estranho. Não, agora está no terceiro slide. Isso, agora vai primeiro, agora o segundo, isso. Só clicar no segundo. Esse é o primeiro, né? Isso. Eu acho que eu vou ter que deixar diminuído aqui só para você perfeito. Isso. Esse é o segundo, é da escuta, tá? Que eu estava falando. O agente aí, no caso, escuta a conversa, mas com autorização de um dos interlocutores. O terceiro é a gravação. A gente coloca num ponto, né? De um interlocutor, isso já é bem claro na jurisprudência, que quando esse interlocutor está sofrendo algum tipo de ameaça, uma extorsão, ou está sendo alvo de algum crime, é possível a gente gravar, né, ou ele mesmo fazer a gravação da conversa. Inclusive, hoje, nos telefones Androids, né, nós temos aplicativos que já gravam automaticamente a ligação de todo mundo que te chama no telefone. Então, é possível a gente fazer essa gravação.
Nós temos aqui algumas técnicas básicas, mas eu vou dar uma puladinha aqui. Esse aqui é bem interessante mostrar para vocês. Isso aqui é uma maleta de interceptação telefônica. A Polícia Federal tem esse equipamento. Ele já capta, por exemplo, dentro de uma herb, né, onde está se falando vários telefones ali ao mesmo tempo, essa maleta tem a capacidade de pegar e conseguir pegar todos os números de telefone que estão ali interligados naquele momento. O agente pode fazer ali a separação do número-alvo que ele deseja e ele passa a interceptar toda vez que aquele telefone se conectar a alguma antena, ele vai conseguir aí interceptar aquele alvo específico. Lembrando, pessoal, a gente está falando de investigação legal, então, se for fazer isso, usar a maleta, também precisa de autorização judicial. Caso não houver autorização, seria uma interceptação ilegal. Dá para fazer interceptação legal? Sim. Infelizmente, dá para fazer interceptação legal. Beleza? Aqui nós temos um fluxo aí, mais ou menos, de como funciona. Está meio confuso, porque não tem como fazer animação aí. Mas como que funciona a interceptação hoje, por exemplo, no estado de São Paulo? A gente faz o pedido de interceptação, o magistrado autoriza a interceptação e já encaminha o ofício judicial para a operadora, e a operadora disponibiliza um ou mais áudios, né, daquele alvo. Um dos áudios vai para o sistema que nós chamamos Guardião, que é chamado Guardião. Esse sistema é um sistema de gravação eletrônica, digital, que é um imenso gravador, que fica no DIPOL, que é nosso departamento de inteligência na Polícia em São Paulo, e ele grava todas as ligações que o alvo faz. E a pergunta que o pessoal faz, mas dá para saber se eu estou interceptado? Escuto algum barulhinho? Não, pessoal, não há nenhum barulho na linha telefônica. Na verdade, esse desvio do áudio é feito todo eletrônico, então não fica nenhum tipo, né, é impossível você saber que você está interceptado, tá? O áudio é gravado no Guardião, e ele tem alguns links que ficam nas UIPs, né, unidades de inteligência policial, que ficam nos DINTERs, que são os departamentos de inteligência, espalhados pelo estado de São Paulo, e aí você, que é o policial, que é o dono aí do seu caso, você tem acesso aos áudios, aos SMS também, que são encaminhados do dispositivo móvel. O redirecionamento dos áudios pode ser feito até 3 redirecionamentos dos áudios. Hoje, a gente está usando mais 2. Antigamente, a gente usava 3 porque a gente gravava num computador da delegacia também para garantir. Hoje não é mais necessário, o guardião dá conta disso, ele grava todas as interceptações, e também você tem o redirecionamento de um áudio que vai para o telefone que fica pendurado com o agente, né, com o policial. A gente, no jargão policial, nós chamamos esse telefone de macaquinho, né, ele fica lá e o policial tem acesso online, instantâneo. Então, assim que o alvo recebe uma ligação ou faz uma ligação, o telefone dele toca, do policial, ele pode ouvir, e o alvo não ouve nada, o que o policial está fazendo, ele pode ouvir e acompanhar no campo, né, na ação de campo, o que está acontecendo. Pessoal, estão me entendendo bem? Está muito rápido? Está aparecendo bem aí, ó, o slide está beleza? É que eu estou fora da tela e eu não estou enxergando vocês, tá bom? Mas vai me dando um release aí, se está tudo legal. Tranquilo. Aí a doutora falou sobre, né, a geolocalização, isso que eu queria mostrar. Nós temos aí a localização do alvo, por exemplo, doutor, em relação a telefones celulares, né? As ERBs, o que é? A ERB é a estação rádio base, é onde aí nós temos toda a transmissão e recebimento do sinal dos telefones celulares, né? Ela é uma estrutura, né? Nós já vemos isso aí na cidade, na beira das estradas, é uma antena, onde nós temos aí uma estrutura também dos equipamentos, né, que sustentam essa transmissão de dados. E aí nós temos um elemento que nós utilizamos na polícia, que é o azimuth, que é o quê?
é a direção medida em graus, é meio confuso, mas eu vou tentar explicar. É a direção medida em graus que se encontra num astro ao redor do observador. Então, nós vamos ter lá norte, sul, leste, oeste. Na próxima imagem dá para a gente entender. Vamos supor que aí o ponto central desse círculo é uma estação radiobase. Nós dividimos aí o arco, né, que faz aí onde pega o raio, né, de ação dessa rede, dessa antena, e a gente divide em quadrantes. E o azimuth é um elemento que vem para nós, que a própria operadora nos informa a polícia, dizendo assim, o azimuth é menos 30 graus. Então, nós vamos fazer aí o risco, né, conforme a pessoa diz em relação à antena, e aí nós temos já, mais ou menos, a direção em que esse telefone celular fica em relação à antena que ele se conectou. O problema é que existe uma confusão, a pessoa entende que, não, então o risco está aqui, o celular tá nesse risco. Não, na verdade, o azimuth mostra qual quadrante esse celular se conectou. Vocês podem reparar que o quadrante que ele estava apresentando aí pega diversos bairros, diversas ruas, então a localização não é precisa do lugar onde o celular está, mas sim aproximada pelo menos de um norte aí, né, de um distanciamento da rede, da antena da estação radiobase, tá bom? Então, o que a gente faz? Mas então é impossível localizar o celular? Não. O que acontece é que a gente usa esse elemento, esse elemento técnico, né, que é o azimuth, para mostrar para a gente mais ou menos para que posição esse celular está. Aí a gente faz toda a apuração, a investigação tradicional, com o uso de depoimentos, busca e apreensão, vigilância, campanas e outras técnicas que a polícia tem, e unindo tudo isso, a gente acaba chegando no alvo que a gente pretende. Por exemplo, a doutora juíza do trabalho falou, né, sobre se a pessoa estava conectada ou não. No caso lá, doutora, que a senhora falou, por exemplo, se pedisse a herb, né, em que o celular dessa pessoa que alegou que não estava na praia, pedisse para a companhia telefônica dela, vamos supor que o telefone dela fosse da Vivo, dia, data e horário, pedisse para ela, para a companhia, indicar qual herb esse telefone estava conectado naquele momento, provavelmente a companhia ia dar uma herb que estava lá na praia. E aí a senhora provaria que ele estava mentindo, ou falando a verdade, de repente, se o celular dele estava em uma herb na cidade que ele indicasse. Então, o telefone pode estar em qualquer lugar dentro deste quadrante. Luciano, você está complicando a vida de muita gente. Estou vendo aqui a sobrancelha de gente levantando, o Amilcar ali fez assim. Depois a gente tira as dúvidas. Tá? Essas técnicas são muito interessantes, né? Excelente explanação. Muito obrigada. Doutora, então olha aí, ó, vamos supor que o rapaz lá alegou que estava na praia, né? Vamos falar mais assim, então, do caso prático, que eu acho que vai ficar mais fácil para o pessoal entender. Então ele falou assim, não, a senhora sabe a cidade que ele alegou que ele estava, fora a praia? Acho que Guarujá. Tá, vamos supor que ele falasse, não, eu estou em Cabreúva, né? Eu estava em Cabreúva, não estava no Guarujá. Aí a gente pede o quê? A herb, e o telefone dele estava conectado naquele horário ou naquele dia. E aí, provavelmente, havia uma herb que estava localizada lá no Guarujá. E aí a senhora provaria que ele não estava mentindo, né? Que quem estava falando verdade era quem alegou lá. E aí esse dado não tem como apagar, porque ele fica lá na... É um dado técnico, não, é impossível apagar, né? É impossível apagar. Isso fica registrado lá na companhia telefônica, né? Mas é isso, pessoal. Aqui a explanação aqui já acabou. Deixa eu interromper. Deixa eu interromper aqui.
Bacana, viu? Pronto, agora nós podemos tirar as dúvidas. Eu sei que isso é meio técnico, isso acaba atrapalhando um pouquinho a vida da gente aí, né? Não, de Mas, forma é alguma assim, foi, o que eu fica não sei. legal para a gente, para os advogados? A pessoa está alegando que estava em tal lugar. Você pode pedir a herb desse telefone para saber se ele estava naquele lugar ou não. Então, e é um dado técnico, é impossível a pessoa escapar, né? Porque como que ela vai alegar que deixou o celular dela em Guarujá e ela estava em Cabreúva? Fica difícil, né? Doutora Fabiane Bertolo, a nossa vice-presidente, tem uma pergunta. Oi, doutora, tudo bem? Oi, boa noite a todos. Tudo bem, doutor? Graças a Deus. Então tá bom. Eu vou desde já me desculpar por não ligar a câmera, mas é que hoje o trabalho foi home office e não está muito Tá sem maquiagem. favorável, né? Tá sem maquiagem. Exatamente, como é gravado, depois vai para o YouTube, não há necessidade, né, de se expor assim. Mas brincadeiras à parte, doutor Luciano, primeiro parabéns pela excelente explanação, muito esclarecedora, essas dúvidas, essas questões técnicas que às vezes para a gente parecem tão complicadas, e são mesmo, né? Foi bem elucidativo nessa sua palestra. Eu tenho uma dúvida com relação a um caso prático que aconteceu alguns anos atrás, pelo seguinte. Penso eu que tenha sido uma brincadeira de muito mau gosto, né? Uma pessoa entrou numa sala de bate-papo dessas privadas, né, numa página do UOL, e acabou disponibilizando um número de telefone, né? A pessoa que entrou se passou por outra, disponibilizou o número de telefone e tudo mais, e a pessoa começou a receber mensagens, né, de cunho sexual, perguntando se de outras pessoas se oferecendo para fazer programa. Essa situação foi levada, né, para a delegacia, mas a delegacia informou que não teria como fazer nada a princípio, né, porque essas salas são extremamente, não têm condições de serem rastreadas. Na ocasião foi informado todos os números de telefone das pessoas que entraram em contato, mas a minha dúvida é a seguinte: hoje a Polícia Civil, a perícia técnica teria condições de, por exemplo, fazer apreensão desses celulares dessas pessoas que estavam entrando em contato para verificar se de repente não houve uma filmagem, alguma coisa nesse sentido, mandar ofício para essas páginas, né, que possuem essas salas privadas, tudo mais, para poder realmente apurar isso. Ainda não tem essa disponibilidade, justamente por ser uma sala privada, vamos dizer assim? Não, doutor, tem sim. Nós temos capacidade de fazer a solicitação. Vamos supor que eu tive um caso, olha, idêntico ao que a senhora falou, e que a vítima foi uma escrivã de polícia. Ela teve os dados dela divulgados numa sala de bate-papo, da UOL, no caso, e oferecendo lá serviços sexuais. A pessoa fez de maldade isso, divulgou o celular dela, e ela passou a receber ligações, né? O que acontece aí? Bom, primeira coisa, quando você vai investigar uma coisa dessa, é uma quantidade enorme de dados, né? Então, quantas pessoas não se conectaram naquela sala de bate-papo naquele dia? Então, o primeiro detalhe importante, e é um detalhe importante para qualquer investigação eletrônica, o time zone, a gente chama de time zone, que é o horário específico em que aquilo aconteceu. Então, nós precisamos estabelecer qual o horário para não ficar uma faixa muito grande de investigação e a gente se perder. Depois disso, a gente precisa ter uma autorização judicial para que o UOL nos informe os IPs, os números de internet protocolo que se conectaram naquela página, naquela faixa de tempo. Mas a gente também não ficar com 300, 400 números de IP e ficar impossível de se investigar, né? A polícia não, hoje, judiciária, devido à quantidade de crimes que tem que apurar e a falta de pessoal, a gente não tem condições de apurar coisas muito extensas. A gente tem que ter um limite aí mais estreito. Então, o que eu faria no caso da senhora? Eu estabeleceria o horário em que isso aconteceu, eu solicitaria judicialmente para que a UOL me informasse os números de IP, que é o Internet Protocol, que é o endereçamento da conexão. O IP é o endereço da conexão de uma pessoa. E aí, com esses IPs, eu faria a pesquisa desses IPs
e descobriria quem eram os provedores que as pessoas utilizaram, e aí chegaria na conexão daquela pessoa que divulgou aí, no caso, o telefone celular da pessoa na sala de bate-papo. É um caminho que a gente tem que traçar, é extenso, nem sempre a gente consegue um resultado positivo, mas é possível a gente chegar até a pessoa que fez essa divulgação. Agora, a senhora perguntou sobre a apreensão dos celulares, né? Eu não sei quantos números de celular apareceu aí. O que era possível fazer em relação aos números de celular? Primeiro, o delegado pode fazer o pedido diretamente às operadoras. Nós temos aí a lei que foi aprovada no período da Dilma, 2.830, se eu não me engano, não lembro muito bem o número da lei, ele autorizando a autoridade policial a fazer o pedido diretamente quando se trata de dados cadastrais. Então, nós não precisaríamos da autorização judicial, faz o pedido lá para a operadora desses telefones celulares, pedindo os dados cadastrais. É o primeiro passo nessa investigação. Aí, vindo os dados cadastrais, nós vamos atrás das pessoas. Vai estar lá, o João fulano de tal, dono do celular tal. Nós vamos tentar localizar essas pessoas nos endereços que nos são fornecidos nesses dados cadastrais. Eu acho que é por aí, não há talvez nem tanta necessidade de apreensão dos celulares, nesse caso específico que a senhora falou. Eu até comentei, doutor Luciano, da questão da apreensão, que, se eu não me engano, uma das pessoas, né, que entraram em contato acabou comentando que foi possível fazer uma filmagem, e identificou a pessoa que estava lá se apresentando pela outra, então, e ela não iria, óbvio que ela não forneceu isso, mas, de repente, pelo celular poderia ser localizada essa filmagem, né? Então, foi só por esse motivo mesmo da apreensão. Ah, sim, se aprender o celular é possível não só localizar essa filmagem, mesmo que ela for apagada, é possível até recuperá-la. Então é possível sim. Ah, maravilha. Muito obrigada mais uma vez, viu? Que quando a gente faz um exemplo, né, é uma coisa, mas na prática tem todo um processo para se chegar a essas provas e é um caminho longo. O que acontece nas investigações de crimes eletrônicos? Que é comum. O policial desanima no meio dessa investigação. Então, um dos elementos bem importantes da investigação eletrônica é a persistência. As respostas são demoradas, os caminhos são, às vezes, meio difíceis de percorrer, então, a tendência, com o volume de trabalho que a Polícia Judiciária tem, a gente acaba desanimando de tentar chegar nesse objetivo. Mas se a gente tem persistência, a gente acaba chegando, tendo alguns resultados positivos, sim. Maravilha, muito obrigada, viu? Principalmente, doutor Gilmar, se o advogado souber, vamos dizer assim, principalmente a gente souber direcionar isso, né? Você fazer, por o Herb aqui para mim eu tive um caso que eu perdi aqui, agora olhando, falei, nossa, ainda bem que deu acordo, doutora Ana Cláudia, porque se eu soubesse. O senhor tem que me contratar, doutor Romeu. Mas não tenha dúvida, ligo para você, pode deixar. Tá bom, brincadeira. Doutor Gilmar, doutor, hoje em dia o furto de WhatsApp está se tornando mais comum do que imagina. Poderia nos trazer uma experiência e maior esclarecimento sobre o assunto? Claro, doutor Gilmar. O senhor falou muito bem, o senhor falou corretamente, é um furto de WhatsApp, né? Na verdade, não é uma clonagem de WhatsApp, a gente usa esse termo, mas é uma subtração, na verdade, do WhatsApp. Como funciona essa subtração? A pessoa não toma o cuidado de deixar aquelas 2 etapas de conferência no WhatsApp, e aí a pessoa, o estelionatário, né, o furtador aí, liga para a pessoa dizendo que ele recebeu um benefício, ou que inventa alguma história, fazendo com que a pessoa revele um código que chegou por SMS para ele. Na verdade, ele está tentando colocar a linha telefônica, o WhatsApp dessa pessoa em uma outra linha telefônica, e isso envia um código para o SMS do telefone da vítima, e se ela informar, ele vai conseguir instalar esse WhatsApp em uma outra linha telefônica. A verdade é essa. Ele acaba pegando o WhatsApp, instala em outra linha, e tem acesso a todas as agendas, né, todos os contatos, e passa aí a mandar solicitações de dinheiro, né? Como que a gente se livra disso, né? Como que eu falo para o pessoal? Bom, primeiro, não é normal
um contato seu que nunca te pediu um dinheiro emprestado, entrar em contato por WhatsApp e pedindo dinheiro, né? Emprestado. Você já tem que olhar com certa desconfiança para isso e, se possível, ligar para essa pessoa, falar com ela pessoalmente ou por telefone e saber se realmente ela está solicitando aquele valor, se ela está passando alguma necessidade mesmo, né? Você vai se surpreender que geralmente não é a pessoa, tá bom? Infelizmente, para se livrar disso totalmente, só fazendo essa checagem em 2 etapas, porque além desse código, precisa também de uma senha. Então, a gente não deve passar nenhum dado aí por telefone, tá bom, pessoal? Acontece isso mesmo, viu? Então, é bem comum, né? Já estão modificando um pouco, né? Agora tem o Pix, né? Lá está sendo alvo já dos estelionatários. Por exemplo, no Pix eles mandam um dinheiro, eles mandam dinheiro para a conta por Pix. Aí, só que na verdade é falso, né? Aquilo ali. Aí a pessoa fala, olha, eu mandei errado na sua conta. Dá para você devolver para mim? Aí você vai lá e vê lá que tem um depósito, depois ele cancela, e aí você não recebe o dinheiro e você devolveu o valor para a pessoa, né? Então, isso é bem comum. Não sei se respondi, doutor Gilmar, o questionamento do senhor, se o senhor queria alguma coisa mais específica desse tipo de modalidade aí. Doutor, boa noite. O senhor respondeu sim. Na verdade, eu sou aluno do professor Romeu, tá? Eu não sou doutor ainda. Só fazendo essa observação aí. Todo mundo é doutor. Inclui, né? Obrigado pela pergunta, Gilmar. Ô, professor, essa modalidade do Pix é uma modalidade nova, eu não conhecia. Eu já vi. Já está tendo golpe, assim. Modalidades. Nossa, essa. Então, se alguém ligar para você e falar, olha, depositei errado na sua conta, será que você pode. Desconfie, que pode ser golpe, né? Provavelmente é golpe. Tá bom? Gilmar, obrigado pela sua participação, viu? Olha, pessoal, se eu fosse falar aqui, eu ia ficar até amanhã falando, doutor. Uma multidão de coisa para falar aqui, mas não sei se você percebeu, eu acho dúvidas que não faltam, né? Viu? Depois a gente precisa combinar aí talvez um curso sobre provas digitais. Inclusive, assim, o pessoal está aqui mandando no WhatsApp pedindo, viu? Dá para falar um pouquinho mais sobre na área trabalhista? A doutora Ana Cláudia já puxou a fila aí. Aí é com a doutora Ana, né? Não, bacana, viu? Bacana, muito bom. Bacana mesmo. Então, pessoal, mas, assim, encerrando, né? Encerrando, eu só queria deixar assim, aonde estão as provas eletrônicas? Onde ficam as provas eletrônicas? Isso é interessante. Eu vou falar só no final, porque já estamos estendendo o horário, né? Se vocês quiserem marcar uma outra oportunidade, uma reunião informal, aí a gente pode trocar uma ideia e falar mais especificamente sobre IPs, investigação de números de IP, a gente pode falar sobre isso, é bem legal, não vai dar tempo hoje, infelizmente. Mas assim, onde ficam as provas eletrônicas? Então, aonde estão essas provas? Elas ficam ou nos cabeçalhos de e-mail, geralmente nos cabeçalhos completos do e-mail. Quando a gente entra lá, a gente pode ter acesso a um cabeçalho completo, que tem vários dados ali, a gente pode encontrar essas provas. Ou elas ficam nos logs de acesso. Esses logs de acesso ficam em qualquer dispositivo eletrônico que armazena dados. O que é um log de acesso? É um arquivo de texto que nossos dispositivos têm e é onde armazena toda a vida do dispositivo. Quando ele foi ligado, quando ele foi desligado, se ele deletou alguma coisa, quantos números de IP se conectaram naquela conexão, se era Wi-Fi, se não era. Isso existe em todos os dispositivos e também nos provedores de acesso à internet. Então, também nós encontramos provas eletrônicas nesses logs. Então, nos próprios dispositivos, né, também nós temos provas eletrônicas, nos cabeçalhos de e-mail, nos logs de acesso, e aí uma prova bem importante é justamente o número de IP, que é onde nós identificamos aí o endereço de uma conexão. Essa é uma prova que ajuda muito a polícia e que pode ser interessante depois a gente falar mais extensamente sobre isso, porque eu acho que é de interesse, né, de todo mundo aí, conhecer um pouquinho sobre como chegar nesses números de IP,
como a gente rastreia isso, é mais complicado, não vai dar tempo, infelizmente, hoje. Perfeito, Luciano. Olha, quanta informação para um encontro. É pouco tempo, né, infelizmente. Pouco Mas tempo, eu estou aberto, se alguém quiser fazer os questionamentos finais, doutor, eu estou aberto a responder, né, e fico muito grato aí para a gente poder ter esse momento. Nós aqui agradecemos, Luciano, o seu tempo. Eu sei que seus afazeres não são poucos, ainda mais agora assumindo aí a secretaria, né? Cabreúva, né? Cabreúva, nós estamos aqui pertinho aqui também, lá. Qualquer coisa. É pertinho. Estive aí em Salto esses dias, doutor. Estive aí com o prefeito esses dias. Faz pouco tempo. Acho que a semana passada, final da semana passada. Então, próxima vez, falando por favor, vai ser um prazer recebê-lo aqui. Tomar um café. Não sei se você sabe aqui, a fama aqui é café bom aqui de Salto. É terra das empadas, né? Café bom. Muito bom. Vou passar aí no escritório do senhor. Eu passei um dia desse aí, vi o escritório do senhor, vou passar aí uma hora. Tá bom? Vou ligar para o senhor para te bater um papo. Vai ser um prazer. Mas, pessoal, eu estou à disposição das perguntas finais e eu gostaria de responder, não deixar o mínimo de dúvidas possível aí, né? Eu acho que podemos ir encerrando, não, Juliano? Eu vou... excelente ali, acho que não tem mais nenhuma. Opa, o Klaus quer fazer uma consideração? Podemos aqui, só por conta do tempo, eu sei que o Luciano tem compromissos ali. Não, estou tranquilo, eu estou tranquilo, eu não quero cansar vocês muito. Imagine. Por favor, Klaus. Está com o som desligado, Klaus. Puxa, passou de 50, começa a ficar assim mesmo, né? Mas fazer o quê? Vamos lá. Doutor Luciano, aproveitando o ensejo, eu não sei se seria viável ou não, mas eu creio que sim. Tendo em vista que o nobre doutor está à frente da Guarda Municipal, da Segurança Pública de Cabreúva, fazendo um excelente trabalho. Se o doutor pudesse convidar as pessoas aqui participantes a conhecer a base da Guarda Municipal, todo equipamento ali instalado, né, que, na minha opinião, é perfeito, eu não sei dizer tecnicamente, mas dizendo de forma leiga, né? São vários telões, é uma sala com vários telões, é uma coisa impressionante. E creio que muitas cidades ainda maiores que Cabreúva não atingiram essa meta, né? Penso eu. Então, se o senhor puder fazer esse convite, se for pertinente, né, que segue apenas uma sugestão. E desejar, eu deixo os parabéns e um grande abraço ao nobre professor. Obrigado, doutor. Obrigado. Já estendo o convite a todos vocês. E mais ainda, doutor, informando que nosso sistema de monitoramento de segurança era um sonho do prefeito Mangini e meu também, a gente expandir esse monitoramento de câmeras. Dentro em breve, nós já estamos fazendo uma reforma lá, aquilo que o senhor viu é bem menor do que vai ficar, nós estamos ampliando nossa sala de monitoramento, nossa sala vai ser agora uma muralha digital em torno de toda a cidade, então o carro entrou em Cabreúva, ele já vai aparecer no nosso sistema, e é possível fazer vários filtros, inclusive nesse sistema novo que nós estamos implantando lá, e eu vou esperar finalizar essa reforma, porque eu vou fazer um convite oficial aí para o doutor Juliano Hipólito, passar para os advogados aí de Salto, e os de Cabreúva também, para fazer uma visita e conhecer o Centro de Operações Integradas que nós estamos prestes a instalar aqui em Cabreúva, uma coisa de primeiro mundo, ali vai estar tanto a Guarda Municipal como a Defesa Civil, nós estamos tentando colocar também as ambulâncias, né, a saúde e os vigias também das escolas, nós vamos fazer um centro integrado, vai ter um centro de inteligência também, para auxiliar a Polícia Civil e as polícias aí nas investigações. Vai ficar bem legal, e assim que tiver a inauguração, vou mandar o convite para o doutor Juliano distribuir aí, doutor Romeu também,
distribuir para os advogados. Vai ser um prazer ter vocês lá, tá bom? Bom, doutor, posso ir encerrando? Por favor, Luciano, por favor. Então, tá bom. Primeiro, eu queria agradecer ao doutor Romeu por lembrar do meu nome, doutor Juliano também por ceder graciosamente aí o espaço para a gente falar um pouquinho sobre a vida da gente, sobre o trabalho da gente. Muito obrigado. Obrigado a todos os participantes que tiveram paciência aí de me escutar. Fico à disposição, né? O doutor Romeu tem meu telefone, doutor Juliano, doutor Marcos, pode passar para o pessoal. Eu vou até escrever aqui, se alguém tiver alguma dúvida, ou precisar de algum auxílio aí, é um prazer atender. Coloquei aí o meu telefone celular, tá? Tem WhatsApp, não é clonado, pode mandar. Não sei clonar celular, pode ficar tranquilo, tá bom? Mas eu queria agradecer muito, de coração mesmo, viu? O respeito, a amizade que nós temos aí com os advogados de Salto. Tive o prazer de trabalhar com vocês aí. Nunca tive um atrito com nenhum advogado na minha carreira inteira. Eu tenho orgulho de fazer isso. Nunca tive nenhum atrito com nenhum advogado, com nenhum magistrado, com nenhum Ministério Público, ou com pessoas que operam direito com a gente aí durante 30 anos de carreira, 29 anos e pouco, aí quase 30 anos de carreira. Eu tive o prazer de trabalhar com vários advogados experientes, outros não tanto experientes, e nós tivemos um tratamento sempre educado e jurídico, né, acima de tudo, e profissional com os nossos colegas advogados aí. Eu agradeço muito aí por tudo. Presidente? Pois não. Quero agradecer o doutor Luciano pela disponibilidade, e a OAB de Salto está de portas abertas para o senhor. Tá? Um tema extremamente relevante, principalmente para nós advogados aqui preocupados com a dilação probatória, né, a questão das provas digitais. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Com certeza absoluta, acrescentou muito a nós. Quero agradecer a presença de todos os advogados, todas as advogadas, estudantes, presidente de ordem, Marco Claus, aqui da nossa cidade vizinha, e a visita inédita da doutora Ana Cláudia Lima, juíza do trabalho de Bauru, terra do meu querido amigo Caio Augusto Silva dos Santos, nosso presidente seccional da OAB. Mais uma vez agradeço ao professor Romeu Bicalho pela coordenação, e quero convidá-los para participar amanhã novamente, que é uma questão de compliance, do meu amigo, nosso amigo, né, Romeu? Professor Luiz Eduardo de Almeida, com o tema Aspectos Práticos para a Realização do Due Diligence na Advocacia. E no sábado, nós teremos aqui uma palestra que eu também gostaria de convidá-los, que vai ser presencial, na sede da Associação Comercial aqui de Salto, da Lei Geral de Proteção de Dados, que será ministrada pela professora Daniela Coutinho e Rosa Maria Marcani. Vai ser muito bacana também. Mas amanhã, a Semana Jurídica, né, a virtual, será encerrada pelo Dr. Luiz Eduardo de Almeida, né, com o Due Diligence. Tema bacana aí, de super diferente. Muito bacana. Então, muito obrigado a todos e até amanhã. Uma salva de palmas para o doutor Luciano. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo, viu? Boa noite para todos. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Interromper aqui. Oi.